Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula com muito amor, muito carinho. Você que é da TV Cresce, parabéns. Questão de Direito tem raiz. O Questão de Direito é o programa da TV Cresce, juntamente com o Questão de Direito, mais antigo, os mais antigos da TV Cresce. Então, uma honra. Quanto tempo? Você pegar lá o Atos Iniciais, que foi o primeiro programa que eu gravei, se eu não me engano, há 7 anos atrás, ou mais, acho que até mais, hein? O professor é mais magrinho, mais jovem, né? Então, tempo passa, tempo passa. Eu convido a você que quer continuar estudando comigo, se você quer entender transação imobiliária, negócios imobiliários, não deixe de se inscrever no canal da TV Cresce, é muito importante, muitos cursos, né? Se inscreva no meu canal no YouTube também, Professor Júlio César Santos, muitos cursos, muitas palestras, webinários, lives também no meu canal. E convido a você a fazer minha pós. Entra no site www.portaleso.com.br, faça minha pós-graduação, é uma pós para advogado, mas também para corretor. Corretor, tem muitos corretores fazendo, inclusive. Acho que hoje ultrapassou o número de advogados. É um verdadeiro sucesso, uma pós online, e o valor é bem interessante. Acho que é R$ 958,80. É um valor único, né, que você pode ainda parcelar em várias vezes. Então, muito legal, muito bacana. Faça assim. Entre no Portal ESO também, www.portaleso.com.br, e acesse os cursos gratuitos. Tem muitos cursos gratuitos homologados pelo MEC. E quero convidar você também, isso é muito importante, se você precisar de mentoria, o professor presta serviço para mentoria, corrigindo peças, orientações, consultas, eu atendo o Brasil todo. Também entre em contato, também está aparecendo para você, tá bom? Não deixe de seguir o professor nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, aparece o e-mail também, com muito carinho, quero o seu bem, tá bom? O professor sempre fala a verdade, eu sempre falo, eu não faço curso ou aula para inventar que alguém vai ganhar dinheiro, isso não existe, hein? Isso não existe. Vamos juntos aqui, vamos iniciar então nossa super mega aula, nossa aula hoje. Nós vamos tratar, é um curso rápido, mas nós vamos tratar da uso capião judicial. A uso capião judicial, da petição inicial até a sustentação oral eficaz. Sustentação oral, audiência, quando tem, é isso que nós vamos fazer. Hoje o ensinamento é esse. Tema muito importante, tema necessário, nós precisamos conhecer. O curso, não temos tempo hábil para tratar das 36 espécies de uso capião. Não temos, mas vamos tratar aqui do essencial, o que deve aparecer de fato na petição inicial, o que tem que aparecer de fato na petição inicial, num eventual recurso, numa audiência. Então, nós vamos tratar desse assunto e é muito importante que você conheça tudo, tá? Nós vamos tratar com muito carinho aqui. Quando eu falo de uso capião, existe uma grande confusão, né, gente? Uma grande confusão, muitas besteiras são faladas, né? E eu preciso, como professor, eu preciso quebrar isso. Vamos lá, primeiramente, o professor, eu falo que eu sou professor raiz, né? TV Cresce, quantos anos eu gravo na TV Cresce? Quantos anos eu gravo na TV Justiça? Então eu sou pioneiro, inclusive no YouTube, sou. E hoje no YouTube, no Instagram, todo mundo é especialista, todo mundo ensina você a ganhar dinheiro. Corretor, faça meu curso que você vai ganhar milhões, você vai ganhar 1 milhão em um ano. Advogado, faça meu curso de legalização de imóveis, os grandes honorários da advocacia, caixa preta, amarela, azul. Eu respeito, gente. Eu acho que eu gosto muito de estudar, eu estudo muito, faço muito curso, leio muito. Não é porque eu escrevo livros, eu sei tudo. Todo dia a gente está aprendendo, tem que evoluir. Mas eu vejo que virou um comércio feio, né? Pessoas que têm funções deveriam exercer com respeito, suas funções não exercem. Poxa, o sujeito é cartorário, vai lá, faz o cartório andar, é sua função. Não, virou coach. Imagina o cartório largado às traças na mão de funcionário. Errado, né? Pessoas muitas vezes não têm aquela responsabilidade, aquele conhecimento. Então larga o cartório. Outro detalhe também, juízes, muitos juízes viraram coaches também na internet. Tá, e aí o cartório? Você vai ver um processo lá, qualquer despacho demora 6 meses, um processo demora 6 anos. Então virou bagunça, o CNJ está pegando no pé, tem que pegar mesmo. Tem muita gente pedindo exoneração aí, falando, olha, eu saí porque eu amo a docência. Mentira, porque o CNJ está pegando no pé. Então a pessoa sai com essa conversa para sair pela porta da frente. Porque não pode virar bagunça, né, gente? O judiciário já não presta um serviço de qualidade, venhamos. E ainda se o juiz ou a juíza ou o cartorário ainda não fica no fórum ou no cartório, porque exerce outras funções, aí para tudo, né, gente? Então, eu acho que a gente tem que ter respeito. Se você acha que não gosta do que faz, vai fazer outra coisa, pede exoneração, dá oportunidade para quem queira, para quem ama, para quem gosta do que faz, para quem quer realizar sonhos. Não cai em golpe de cursos que prometem dinheiro, hein? Não, às vezes a gente tem eventos, né, na faculdade também, ESO, mas eventos
um nome para chamar atenção. Você vai ver, a primeira coisa que eu ou os outros professores nós falamos, que não existe um curso milagroso. Então, é picareta, picaretagem. Cuidado, hein? Cuidado. Cada um faz o que quer, fica na sua consciência o que você quer fazer. Vamos lá, gente. Ó, não estou aqui para prometer dinheiro, que isso não existe, hein? Eu estou aqui para prometer um curso, um bate-papo importante. É um mini curso, é um curso express, mas muito proveitoso, para você saber o básico de uma petição inicial judicial de uso capião, audiência até a sustentação oral eficaz. Então, vamos juntos, vamos navegar por esse conhecimento tão importante. O que eu quero trazer para você? Quando nós pensamos em uso capião, o nosso cliente, o atendimento começa assim, vamos juntos. Estamos iniciando um atendimento aqui, pensando se cabe ou não cabe o uso capião. Então, vou voltar do começo. Volta a fita. Existe uma palavra que chama regularização, normalmente acompanhada com outra palavra, regularização de imóveis. Né? Regularização de imóveis no Brasil, nós procuramos um profissional porque eu quero ter o imóvel no meu nome, eu quero ter o registro no meu nome, eu quero ter a propriedade no meu nome, eu não tenho, senão não faria, se bem que tem uso capião de coisa própria. Quando nós falamos de uso capião, é uma das modalidades, uma das espécies, né, de procedimento, porque tem várias ações, vários procedimentos. Só é dono quem tem um imóvel no nome, ok? No cartório de imóveis. Seja através de uma certidão de propriedade atualizada, uma certidão de transcrição, matrícula, uma certidão vintenária, uma certidão trintenária. Só é dono quem tem o seu nome no cartório de imóveis competente, ok? Qualquer outro documento que eu tenha não é propriedade. É um justo título de boa-fé, se foi bem feito. Justo título de boa-fé. Então eu posso ter uma carta de adjudicação, uma carta de matação, um contrato de gaveta lindo, bem feito, mas fato é que eu não tenho a propriedade. Eu posso ter também um formal de partilha, uma carta de adjudicação, uma carta de matação, comprei um imóvel no leilão, não consegui registrar, uma escritura pública também. Olha quantos documentos eu posso ter que podem me induzir a erro, eu advogada, eu corretora, eu leigo a erro. Porque eu acredito ser dono, ser proprietário e não sou. Então cuidado com isso. O único documento, o único cartório que fala você é dono, você é proprietário, você tem um domínio, é o registro de imóveis através da certidão atualizada de propriedade. Tá? Então não caia em conversa mole. Ponto importante também, registro e transmissão. Morreu, fez inventário, registrou, transferiu para os herdeiros. Em vida, fiz o contrato de compra e venda acima de 30 salários mínimos, artigo 108 do Código Civil, faço obrigatoriamente escritura pública, recolho o tributo, e aí sim eu consigo fazer o requerimento e registrar no cartório de imóveis o imóvel, se está regularizado no nome de alguém, eu consigo transferir para o meu nome. Então, essa é a ideia, tá? Então, muito cuidado, hein? Muito cuidado, porque muita gente fala muita bobagem sobre isso. Vamos lá. Ponto importante também. Registro é a transmissão, mas existe também a averbação, né? A averbação são os atos da vida, então cuidado. Outro ponto que eu quero falar para você também, o começo de tudo. Nós temos a regularização registral, que é uma coisa, e temos a regularização administrativa, que é outra. O cliente, o leigo, quando contrata o advogado, se você não é didático e não explica isso, ele acha que você regulariza tudo, né? Você vai fazer a regularização de tudo, o advogado, o corretor, o despachante imobiliário, e não é assim. Regularização registral é no cartório. Se o imóvel está irregular na prefeitura, posteriormente à regularização registral, eu posso fazer a regularização administrativa, averbando, conseguindo fazer uma averbação de um puxadinho, né? Fazer uma atualização em relação ao que consta na prefeitura. Então, cuidado, são serviços diferentes, prestações de serviços diferentes, objetivos diferentes, tá bom? Regularização de imóveis pode ser feita de forma judicial, são ações judiciais, existem várias. Adjudicação compulsória, inclusive no formato inverso, eu obrigo o vendedor a transferir, ou o vendedor obriga o comprador a transferir. Retificação de área judicial, para fazer retificação de uma área. Divisão e demarcação de terras, quando um vizinho fala, esse imóvel é meu, essa parte é minha, essa sobreposição de matrícula. Então, olha aí, nós temos várias ações. Dentro dessas ações, nós temos as ações também conhecidas como uso capião. Também ações importantes. Falo ações porque nós temos mais de 36 espécies de uso capião. E tem gente na internet aí que você paga caro o curso. Não, só 5 espécies, tá bom? É prática, viu, João, Pedro, ô Paulão? É uma besteira aprender 36 espécies. Não existe isso, gente. A gente precisa aprender as 36 espécies. É o nosso dia a dia. Como que eu vou ser médico e conheço um medicamento só? Preciso conhecer todos. Todos que surgirem. E todas as espécies dessas 36 são práticas e muito práticas. E olha lá, hein? Provavelmente nós vamos chegar a 38 espécies, porque tem 2 espécies de uso capião,
sendo votadas aí, que pode ser que surjam de fato com 2 anos de posse. Então, cuidado com a besteira para não orientar o cliente errado, tá? 36 espécies, todas elas são práticas de verdade, são espécies que nós vamos usar na prática, tem que saber. Inclusive, o professor está gravando outro curso para falar de cada espécie dessas 36, por quê? Porque a gente precisa de tempo hábil para gravar e entender. E tem uma apostila que eu forneço também, você entra em contato com a Escola Superior Universitária, ou no site www.portaleso.com.br, não sei se está à disposição ainda, mas entre em contato com o pessoal de consultoria da faculdade, que eu tenho uma apostila gratuita, tá? Se você quer conhecer as 36 espécies, ou faz o curso também. Vamos lá, olha só, quando eu falo de uso capião, o que eu quero trazer para você? Então, judicial, eu posso usufruir dele, dessa espécie, dessa ferramenta, mas eu posso fazer o extrajudicial, né? Recentemente nós tivemos aí o uso capião extrajudicial. Vendem para nós uma advocacia extrajudicial que não existe, nunca vai existir. Diz a lenda que o extrajudicial você fica milionário, rico, cuidado, hein? Conversa de maluco, porque não existe isso. Pelo menos no uso capião, gente, de cada 100 casos de uso capião, eu, professor Júlio, garanto a você, com muita propriedade, fazendo uso capião no Brasil todo, tem uso capião literalmente em cada estado do nosso país, cada 100 casos, 98, em alguns municípios até mais, são judiciais. Então, a aula, o curso de hoje, 98% dos casos de uso capião é judicial, 98 ou 99. E falo mais, hein? 98, sobrou 2, né? De 100. Então, de 2 casos que não sejam uso capião judicial, um vai ser extrajudicial, se for, e o outro vai ser REURB, que às vezes é mais fácil usar REURB, regularização fundiária, que é aquele requerimento que você faz à prefeitura, ao município, à comissão de regularização fundiária, é mais fácil, mais rápido do que o uso capião extrajudicial. Ah, professor, me explica por quê? Explico porque eu explico a verdade. O professor advoga de verdade, não de mentirinha. Não fico preso, muitas vezes, fingindo uma coisa que não faço. Eu ensino o que eu faço. Tem que ter responsabilidade. Você ensinar um negócio que você não faz, ou nunca fez, ou fez uma vez, não dá. Vamos lá, olha só. Quando eu falo para você que uso capião extrajudicial é legal, claro que é. Eu fui o 2º ou 3º advogado no Brasil a fazer uso dessa ferramenta nova, desse procedimento novo. Não é espécie, não é tipo, não é modalidade, hein? É um procedimento novo. Mas por que a gente não consegue usar em todos os casos como a gente queria? Porque o brasileiro, quando procura advogado, ele quer fazer o quê? Ele quer se livrar de uma bucha. Então, ele procura advogada para fazer uso capião, porque já tem pessoas querendo tirar ele dali, ele ou ela, a família, através de uma ação de reintegração de posse, uma ação de manutenção de posse, um interdito proibitório, uma ação reivindicatória das petitórias, uma ação de emissão de posse, uma ação de resgate, uma ação de arbitramento de aluguel, extinção de condomínio, notificação judicial, extrajudicial, já tem bucha, já tem litígio, pronto, já não cabe uso capião extrajudicial. Muitas vezes tem menor ou incapaz, já não cabe uso capião extrajudicial. Temas polêmicos, uso capião laudêmio, né, que envolve laudêmio, mananciais, área de APP, uso capião de herança, já não dá para fazer no cartório. Muitas vezes eu preciso de teses novas, né, como o uso capião no decorrer do processo, é uma tese nova, não dá para fazer uso capião no cartório, porque eu preciso da posse no decorrer do processo. Muitas vezes eu preciso usar esse uso capião como matéria de defesa para fundamentar um embargo de terceiro, ou usar a súmula 237 do Supremo, ou o enunciado 492, não dá para fazer no cartório. Então cuidado, tá? Vendem uma coisa que não existe. Vendedor de curso. Hoje em dia tá assim, gente, em relação a tudo, né? Respeito, cada um precisa pagar suas contas, né? Cada um vende o que quer. Hoje aluga uma roupa, ou compra uma roupa nova, aluga uma Porsche lá, uma Mercedes, sai lá falando que vendeu o curso, parece um show do milhão, mas não atinge a realidade, né? Vende uma ilusão. E isso está fazendo mal para muita gente. Eu não sou crítico, não sou de ficar falando, porque cada um cuida da tua vida. Eu penso isso. Mas por que eu volto nesse assunto? Porque tem muita gente fazendo isso, esses falsos coaches, falsos especialistas, deixando advogada, corretor, corretora com depressão. O professor, como faz muita mentoria no escritório, presencial e online no Brasil todo, um monte de gente me procura falando, professor, eu estou com depressão, estou tomando remédio, porque eu fiz vários cursos de coach, como ganhar dinheiro na advocacia, como ganhar dinheiro na corretagem, como ficar milionário com a imobiliária. E eu fico pensando, nossa, é tão fácil, eu não consigo fazer. Não é que é fácil, é que é mentira. A pessoa alugou um carro, alugou a roupa, pegou uma roupa emprestada, é nesse nível. Eu trago um exemplo para vocês, gente. O processo está correndo em segredo de justiça. Um dos maiores coaches que inventou uma instituição, uma associação, que inventou um instituto de coaches, um dos maiores coaches, não vou falar o nome aqui. Eu tenho no escritório uma ação de despejo contra ele. O meu cliente é o locador, é o proprietário dessa mansão. Foi morar nos Estados Unidos, meu cliente.
Esse coach não paga aluguel há 13 meses. Aluguel, valor alto. Ação de despejo por falta de pagamento. Não paga. Fiz a ação de despejo, fui contratado para fazer a ação de despejo contra esse coach. O carro, eu achei um monte de dívida. Não paga cartão de crédito, não paga carro financiado, tá busca apreensão. Cuidado, tá? Cuidado. Não acredite em vida de Instagram. Não existe aquilo. É uma ilusão. Tá bom? Vamos lá, vamos juntos aqui. Olha só. Quando nós falamos de uso capião, então nós temos o judicial como centro das atenções, porque 98, 99% dos casos de uso capião são judiciais. Promete para mim que você vai correr atrás. Se você quer gastar um pouquinho, os cursos são valores baixos, você vai lá no portal ESO, faz o curso As 36 Espécies de Uso Capião, ou o curso avançado, né, de uso capião. Você vai lá e faz, ótimo. Senão você pega a apostila gratuita que eu forneço das 36 espécies de uso capião, mas você tem que conhecer. E não é objeto da aula, porque senão o curso precisaríamos de uma semana para explicar. Então não dá. Né? E aí isso iria causar o quê? O inflacionamento do curso para você. Tá? Então a intenção aqui é você saber conduzir o processo de uso capião com excelência, eficaz. Na inicial, contestação, recursos e também audiência e sustentação oral quando necessário. Tá bom? Vamos lá. Para que a gente possa pensar no uso capião judicial, eu preciso lembrar que eu preciso ter 3 requisitos. Eu, meu cliente, posse. Essa posse pode ser direta, hein, gente? Direta. Eu moro, eu tenho comércio. Essa posse pode ser indireta. Eu alugo, eu empresto. E essa posse, anote aí, no meu livro Direito Imobiliário de AZ, eu falo sobre isso. Direito Imobiliário de AZ, da editora Mizuno, fantástico, hein? Esse livro eu falo da posse alternada. O que é a posse alternada? Eu tomo conta do imóvel. Eu não moro, não alugo, não empresto, mas a chave está comigo, no meu bolso. Fica comigo, a chave do cadeado. Eu faço manutenções, limpezas, eu pinto, mando pintar, eu tenho a posse. Posse alternada é posse para uso capião. Segundo requisito, além da posse, essa posse tem que ser mansa e pacífica, então não pode ter processos judiciais contra essa posse. Ações para retomada do imóvel, desocupação do imóvel. E também essa posse tem que ter animus domini, ou seja, eu não posso ser caseiro, não posso ser inquilino. Por quê? Eu tenho que ter a posse com alma de dono. Traduzindo desse termo do latim, animus domini, alma de dono, vontade de ser dono, tá bom? Então, cuidado com isso, é importante. O único documento, então, que prova a propriedade é a certidão de propriedade atualizada. Eu já falei aqui da certidão de propriedade atualizada, quem fornece essa certidão é um cartório de imóveis competente, importante. Temos outras certidões que vão declarar também quem é o proprietário, com outros nomes, atinge a mesma essência, o mesmo objetivo. Trago como exemplo a certidão de inteiro teor, ou a certidão de registro. Traz o texto integral, integral da matrícula do imóvel e é usado para ter conhecimento de todo o histórico do imóvel. Normalmente é usado na lavratura de escrituras públicas ou contratos bancários, financiamento do imóvel. Outra certidão que faz prova é a certidão de ônus e ações reais ou pessoais repercutórias. Olha o nome da certidão, hein? Complicado, né? Certidão de ônus, ações reais ou pessoais repercutórias. É o nome da certidão, cumpridão mesmo, né? Cumprido. Certidão de ônus, ações reais ou ações repercutórias. Eu repeti várias vezes aqui porque o nome é bem comprido, você está anotando, você está copiando, fica mais didático para você. Essa certidão ela atesta se há ônus ou ações judiciais constantes na matrícula do imóvel. E ela também é exigida para a lavratura de escrituras públicas ou contratos bancários. Essa certidão pode ser negativa ou positiva. Se é positiva é porque o imóvel está no nome de quem está vendendo, de quem você está comprando, do seu cliente. É uma certidão que faz prova da posse também. Existe ainda a certidão de transcrição, por mais que RG não, usa o exemplo do CPF. SIC passou a ser CPF, Você sabe disso, né? É a mesma coisa. Tanto é que tem muita gente que confunde SIC com CPF até hoje. Transcrição deixou de ser usado esse nome e passou a ser usado o nome matrícula. Então, a certidão de transcrição ela existe por quê? Porque tem muitos imóveis que pararam e ainda não viraram matrícula. Então ainda tem certidão de transcrição. A certidão de transcrição ela serve para substituir a certidão inteiro teor de matrícula, porque não tem. Caso o imóvel tenha sido registrado no sistema anterior, ou seja, não foi praticado nenhum ato relativo a esse imóvel após 1976, quando entrou em vigor a Lei 6.015 de 73. Outra certidão que nos interessa também imobiliária é a certidão negativa de propriedade. Essa certidão ela nega ou afirma que determinada pessoa é proprietária ou não do imóvel registrado. Certidão quinzenária é uma certidão importante também, ela pode ser chamada de quinzenária, vintenária ou trintenária. Ela mostra o histórico do imóvel,
respectivamente 15, 20 ou 30 anos, e por meio dela que se obtém conhecimento de toda a cadeia dominical e suas mudanças durante o período solicitado. Tá? Então, eu quis abordar um pouquinho das certidões para que a gente não faça confusão e possa conhecer mais ainda o jogo. Né? Vamos lá, temos 36 espécies de uso capião. É muito importante o advogado, a advogada, quando vai fazer aquela triagem, identificar. Tem litígio, ou iminência de litígio, não é extrajudicial. Falta documentos, tem poucos documentos, poucas provas, não é extrajudicial, porque eu vou ter que usar o uso capião para instruir muito bem o processo. Eu sei que o cartório da cidade é conservador, o tabelião, o registrador, a registradora, eu vou tentar fazer? Não vou, né? Eu vou partir para o judicial. Tem menor, tem incapaz, vou partir para o judicial. Temas polêmicos, envolve imóvel público, cabe os capião de imóvel público, mas temos que trabalhar muito bem a desafetação do imóvel público, CDHU, né? Então várias questões importantes, litorâneo, laudêmio, aforamento, APP, área de preservação ambiental. Para que você vai para o cartório? Tema polêmico, o cartório não vai fazer, muitas vezes você não vai nem conseguir fazer escritura pública ou só escritura pública, pois não consegue registrar. Cuidado, é judicial, não seja enganado, tá? É judicial. E outra coisa, o cliente não é bobo, gente. O cliente não é bobo. Hoje em dia, se você não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo, por isso a gente tem que se especializar, e quem faz tudo não faz nada, hein? Se especialize que você vai se dar bem. Hoje o cliente percebe que você pegou os documentos e usou como batata quente. Jogou lá no cartório, porque você não sabe triar, você não sabe o que está fazendo. Professor, mas não é perdido, porque o cartório vai me entregar algo pronto, eu faço o judicial. É perdido sim. Tempo é dinheiro. O cliente vai perder 6 meses, ou menos, ou mais, e depois a resposta é fazer no cartório. O cliente vai desconfiar de você. Falou, nossa, agora não é mais um cartório, doutor? Não é mais, doutora. Agora é judicial? Mas por quê? Porque você não sabia, você se enrolou, você quis se livrar dos papéis, né? Você deu preguiça. Às vezes dá preguiça, né? Você quer mandar tudo pro cartório resolver e você só assinar. Muitas vezes nem lê o que está assinando. Cuidado, hein? Vamos aumentar, melhorar o nível da advocacia, hein? Tem muito advogado? Tem. Tem muito corretor? Tem. Mas você não pode ser qualquer um. Você tem que sair dessa linha do normal. Você tem que ser o profissional, o especialista, estudioso. Tem amor ao que faz, tá bom? Cuidado, é o seu nome. Seu nome é a sua marca, hein? Não esqueça disso. Vamos lá. Então, entendendo isso, começando do zero, você já consegue entender como que é feita essa triagem, para saber se é judicial ou não. Então agora você já não cai mais em golpe. Você já sabe que não é extrajudicial, que não é administrativo, que é judicial. Pensando nisso, você vai colher os documentos. Quais são os documentos para o uso capião judicial? Certidão de propriedade atualizada, para provar que o meu cliente, o autor, a autora, os autores não são donos, não são proprietários, são posseiros. Certidão de distribuidor civil, para provar que a posse é mansa e pacífica da esfera estadual e federal. Vou repetir, certidão de distribuidor civil. Plano terminal descritivo, tem que ter. Onde eu acho isso? Na prefeitura, ou a quem ela delegue, ou no cartório de imóveis. Não achei nem lá nem aqui. Aí vou ter que mandar fazer, A exceção apartamento, porque o apartamento é incorporação, normalmente a gente tem isso arquivado, a planta do apartamento, aí não precisa, ok? Legal. O que prova a posse? Contas de consumo, água, luz, quando tem. Não é porque não tem, não dá pra fazer os capião, hein? Declarações, cadastros, notas fiscais, recibos. Cuidado. O ideal é você pegar isso sempre em PDF, não original. Não precisa, o processo é digital. Outro detalhe importante também. Quando você vai escanear esses documentos, não precisa escanear 50 documentos por ano, senão vai ficar algo chato, cansativo, absurdo, demorado. De 6 a 10 documentos para fazer prova de cada ano. Tá bom. O restante guarda. Se precisar, se acontecer uma desconfiança, junta também. Tá? Mas de 6 a 10 é o ideal. Em PDF, cuidado com o tamanho do arquivo, senão no TJ você não consegue distribuir. Outro detalhe, cuidado, ilegível, ponta cabeça. É tão feio, hein? O que eu corrijo de peça de advogado aqui, eu vou corrigir, o advogado juntou ponta cabeça, faltando página de contrato, ilegível. Cuidado, não faz isso, né? Cuidado, faz as coisas com calma, respira. Faz hoje, amanhã você faz para fazer uma conferência, aí você consegue achar os erros, né? Então, cuidado. Vamos lá, quando nós falamos aqui de uso capião, legal, sabendo quais são as provas normalmente são orais, as provas são documentais, então você vai montar a peça. Quero lembrar a você que o uso capião judicial, porque 98%, 99% dos casos é judicial, porque a gente consegue fazer o que nesse uso capião? Nós conseguimos, nesse uso capião, instruir, criar provas, diferente do uso capião extrajudicial, que não dá para criar provas, eu tenho que levar algo pronto.
Então, no uso capião judicial, se a minha prova é fraquinha, eu posso pedir uma inspeção judicial, que o juiz ou a juíza ou o oficial de justiça vá até o local. Eu posso pedir. Se vai ou não vai é outra história. Eu posso pedir uma audiência de instrução e julgamento para apresentação de provas orais, que são as testemunhas, depoimento pessoal das partes. Olha como o judicial é importante. Se o meu cliente me procura e existe um litígio, né, um leilão, eu posso usar a súmula 237 dentro desse uso capião para trabalhar ele com tese de defesa, a própria ação e ele dentro de outras ações ou dentro de uma contestação. Então, por isso nós usamos muito mais e sempre vamos usar o uso capião judicial. É muito diferente do inventário extrajudicial, que deu muito certo. O divórcio extrajudicial deu muito certo, a adjudicação compulsória extrajudicial acho que vai dar muito certo. Mas nós estamos falando de outra situação, né? Não que não tenha dado certo, deu o uso capião extrajudicial, mas nunca vai ser um grande volume, porque o caso, o costume do brasileiro não permite, entendeu? Vamos lá, olha só. Quando eu falo sobre uso capião, então, importante você saber se você tem muitos papéis, documentos ou não. Se o seu cliente não tem muitos papéis, documentos, provas, aí o interessante é pedir uma audiência de instrução e julgamento, uma inspeção judicial. Seu cliente não tem a planta e manual descritivo, não achou no cartório de imóveis, não achou também na prefeitura. Então, o ideal, se o seu cliente não tem condições financeiras, é pedir antecipação da perícia, porque a perícia sempre vai ter no uso capião judicial. Sempre, hein? Sempre, tá? Por mais que você junte uma planta e manual descritivo. Vamos lá, vamos ao trabalho, vamos montar essa peça perfeita aí, vamos lá. Então a nossa petição inicial de uso capião, ela vai respeitar todos os requisitos do artigo 319. Uso capião é uma peça bem diferente das outras, hein? Bem diferente das outras. Tanto para o advogado, advogada, para o interessado, quanto para o juiz, né? O juiz, a juíza. Por quê? O juiz, a juíza, ele não só julga, mas ele fiscaliza. Então isso é importante. A petição inicial é o artigo, né? É a essência do artigo 319 do Código de Processo Civil novo, atual. O Código de Processo Civil atual, ele traz uma norma que estabelece os requisitos básicos para a petição inicial, um processo judicial. E ele define que deve constar nesse documento. Então, o básico, né? Com as partes envolvidas, os fatos, os fundamentos, o pedido, eventual inscrição de provas. Então, é o básico. Eu preciso trabalhar no uso capião, na ação do uso capião, eu preciso respeitar todo o regramento do 319 e 320, que são os documentos anexos, né, que eu vou juntar. O artigo 319 do Código de Processo Civil, ele define o quê? O que deve ser incluído na petição inicial de um processo judicial. Então, é um artigo fundamental, necessário. Segundo diversos doutrinadores, eu trago para você também, a petição inicial é a peça que inaugura uma ação, ok? Então, isso é importante saber também, é a peça que inaugura a ação. Por isso a importância do artigo 319, já que trata de peça processual que provoca o judiciário e começa o processo. O início está ali, né? O início após a citação, mas em regra, de forma mais didática, começa com a petição inicial. Vamos lá, na petição inicial, então tem que ter, a petição inicial indicará o quê? O juízo que é dirigido à peça, isso chama endereçamento. No endereçamento, se tem vara especializada, nós vamos mandar para a vara especializada, a vara de registros públicos, quando não tem a vara civil. A peça de uso capião tem que constar, conforme 319, os nomes, prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição do cadastro de pessoas físicas ou pessoa nacional, pessoa jurídica. Cabe o uso capião de nome pessoa física, natural, ou pessoa jurídica também, tá? Então, tem muita incorporadora, construtora, associação com uso capião em seu nome. Tem que constar o endereço eletrônico, sim, o domicílio e a residência do autor e do réu. Vamos lá. Detalhe importante, vem comigo. Quando eu falo de autor, se é casado ou casada, litisconsórcio necessário. Eu vou tirar o marido ou a esposa, né, quando eu tenho uma declaração desse marido, esse eventual marido, esposa, companheiro, companheira, dizendo, ó, não tem interesse na ação. Então eu junto essa declaração com firma reconhecida. Eu consigo tirar ele ou ela do polo da ação. Se não, eu peço para citar, que é algo chato. Agora, se eu não tenho a declaração, firma reconhecida, ou não pedir para citar, tem que incluir o marido e a mulher, o companheiro, a companheira, tem que incluir na petição, porque é desconsórcio necessário. Eu trago para você algo importante, o uso capião não tem réu, tá? Por mais que o inciso 2º da 319 fale em réu, o uso capião não tem réu. Modelos na internet e cursos que ensinam você a colocar réu, livros, sei lá, onde você achou isso. Tá errado e bem errado, hein? É sinal que nunca fez uso capião, ou fez errado. O uso capião não tem réu, pelo amor de Deus, hein? Nós precisamos de um nível melhor na advocacia. A ação do uso capião é uma ação declaratória, gente. Não tem réu. Não tem réu. Eu não posso colocar réu, tá? O sistema do TJ, ele é falho em alguns estados. Então eu coloco um réu de mentirinha. Quem que é o réu de mentirinha?
o último proprietário que conste na matrícula. Porque o sistema do TJ é falho. Infelizmente no Brasil, o nível do judiciário está tão ruim, tão fraco, que pode ser que um juiz, uma juíza, não de vara especializada, mas normalmente de vara civil, que julga tudo, faz confusão, talvez ele ou ela ache que tudo tem réu, ele peça para emendar inicial para incluir um réu. E aí o que você pode fazer? Explique, você é advogado, advogada, você tem propriedade no assunto, explique que não tem réu, uma ação declaratória. Os campeões só perdem pra gente mesmo. Eu não estou brigando com ninguém, a ação de os campeões não é em face ou contra alguém. Mas depois você pode colocar, depois você explicar isso, para que o outro profissional não sofra, né, como você sofreu, você fala, mas a intenção aqui não é debater questões ideológicas, doutrinárias, então requer a inclusão do réu, requer o andamento do processo. Mas fica claro que não tem réu, tá? Isso é importante. Os fatos, eu vou trabalhar sempre com a posse, mas pacífica nos nome. Vou mencionar com a posse exclusiva, que o meu cliente, eu tenho a gestão exclusiva do imóvel, cumpro a função social da propriedade, isso nos fatos. Atenção, preste atenção aqui. Antes dos fatos, o ideal é que eu trabalhe muito bem o quê? Preliminares. Antes dos fatos, vêm as preliminares. Na preliminar de uso campeão, eu coloco justiça gratuita. Se eu vou pedir, fundamente bem, a justiça gratuita, hein? Eu coloco antecipação da perícia, se o meu cliente não tem a planta penal descritiva, ou não tem dinheiro para fazer, ou não achou na prefeitura, ou no cartório de imóveis. Eu posso pedir a verbação premonitória, então o juiz vai fazer vou pedir para o juiz pedir um ofício, o juiz ou a juíza, e mandar para o cartório, para averbar que aquele uso campeão que está em andamento seja averbado na matrícula objeto dos campeão. Ou seja, o juiz, a juíza, vai fazer um mandado judicial, vai expedir um mandado judicial, vai mandar para o cartório, ou você vai levar, depende do entendimento do judiciário, daquele cartório, daquela vara, e vai fazer constar o quê? Que existe um uso campeão na matrícula, vai fazer constar que existe um uso campeão, isso vai ficar averbado, por isso a averbação pré-monitória, repetindo, a averbação pré-monitória, isso vai ficar averbado na matrícula objeto do uso campeão. Ou seja, quem solicitar a matrícula atualizada vai ver que tem uma ação de uso campeão em andamento daquele imóvel, porque essa averbação é na matrícula do imóvel objeto de uso campeão. Isso evita dupla venda, fraude, isso evita leilão, desmotiva no leilão alguém arrematar, tá bom? Outra preliminar que eu gosto muito, gente, que é importante, inspeção judicial. Você pode pedir uma inspeção judicial. Outra preliminar que você pode usar antes dos fatos, estamos falando de todas elas, também muito importante o pré-questionamento. Quando você vai advogar no uso campeão, numa questão, normalmente uma questão problemática, né, uma questão polêmica, uso campeão de imóvel de herança, de herdeiro, uso campeão de imóvel público, uso campeão de mananciais, uso campeão de APP, é tema polêmico. Então trabalhe, já faz uma preliminar do pré-questionamento, porque você já está pré-questionando para amanhã ou depois, chegar lá em Brasília, através de recurso especial extraordinário. O que é esse pré-questionamento? É um dos requisitos para você fazer os recursos de terceiro grau, né? Recurso especial extraordinário. Você já faz a inicial. Você demonstra conhecimento para o seu cliente, você demonstra imposição para o juiz. Juiz, se você dá uma decisão errada, eu vou recorrer até Brasília. E conhecimento de causa. E faz isso já cumprindo um requisito para amanhã, depois se precisar recorrer em terceiro grau, você já tem. Você pode pedir em preliminar também o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento. Você pode. Lembra que eu falei para você? As provas documentais são fraquinhas, poucos documentos, não tem água, não tem luz no nome. Você pode pedir essa audiência para que nessa audiência ocorra a prova oral, falada, testemunhas, depoimento pessoal das partes, tá bom? Então, importante isso. Vamos lá. Nos fundamentos, você vai trabalhar sempre o quê? Uma dessas 36 espécies de uso campeão. Tem uso campeão de coisa própria. Eu fiz o uso campeão de coisa própria semana passada, totalmente prático. Advogado que atua de verdade, que é especialista de verdade em direito imobiliário, em uso campeão, conhece esse uso campeão e usa. Eu uso. Acho que esse ano eu fiz mais de 30 ações dessas. Mais de 30, acho que umas 32. O uso campeão de coisa própria eu posso utilizar em diversas situações, mas uma delas que é muito interessante, o seu cliente lhe procura, ele já tem 50% do imóvel no nome, 60%, 90%, só que não consegue o restante, não consegue ter o imóvel no nome de forma integral, porque um herdeiro que ele comprou sumiu, alguma coisa aconteceu. Então faz uso campeão de coisa própria para que o nosso cliente atinja a totalidade. Existe o uso campeão paroquial, que é um uso campeão que eu faço provando que a origem do imóvel é da Igreja Católica. Existe o uso campeão de vício registral, um uso campeão que eu uso para criar uma matrícula de um imóvel que não tem matrícula em lugar nenhum, tá cheio de imóvel assim, nem todo imóvel tem matrícula. Quem falar isso fala besteira, hein? Tá cheio, o Brasil é um queijo suíço, cheio de falhas. Então, muito importante você conhecer as 36 espécies. Não só o feijão com arroz, né, que é o extraordinário, de 15 anos que passa para 10, o ordinário, o uso campeão constitucional urbano ou rural, o uso campeão
direito familiar, né, que é o de abandono, uso do campeão coletivo, indígena, isso é muito feijão com arroz. Claro que a gente usa muito no dia a dia, mas é feijão com arroz, né, gente? Essas outras espécies, elas são previstas em lei, em artigos, e muitas delas são doutrinárias jurisprudenciais, tá? Então tem que saber sim. Vamos lá. Então, nos fundamentos, você vai usar o quê? A espécie escolhida das 36, não tenha medo de ser feliz, use essas 36 espécies, que é verdade, funciona, e começa, lembra da pirâmide Kelsen, né? Começa lá com a pirâmide Kelsen, ou seja, normas constitucionais, fala da função social da propriedade nos fundamentos, depois fala do enunciado, anote aí, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, a posse passou a ser um direito autônomo, vou repetir, hein? Enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, vai que o seu cliente está precisando usar esse uso campeão em matéria de defesa, usa a súmula 237 do Supremo, súmula 237 do Supremo, uso campeão poderá ser arguido em matéria de defesa, usa o artigo escolhido de uso campeão, ou a lei, se for doutrinária e jurisprudencial, a doutrina, pega lá meu livro de uso campeão, tem praticamente todos lá, você vai conseguir, então, importante, faça isso, tá? Com muito carinho, muito cuidado. Detalhe importante também que eu trago para você, o pedido. O pedido, você tem que pedir a citação dos confrontantes, confinantes, lá direito, lá de esquerda e fundos, tem que pedir. Tem que pedir a manifestação da União, Estado e Município, e também o Ministério Público, apesar de ter discussão se precisa ou não precisa, pede para não dar chance de nulidade. Não é algo que a gente tem que ver, será que eu vou pedir ou não? Pede, né? E não esquecer a citação do último proprietário ou dos seus herdeiros, lembrando que não é réu. Eu vou pedir a citação, mas isso não quer dizer que ele seja réu. Vamos repetir? Então, no pedido, para você não errar, pede a procedência da ação, claro, pede a manifestação da União, Estado, Município e Distrito Federal, se for o caso, mas em regra União, Estado, Município, pede a manifestação, tá? União, Estado, Município é manifestação, não é citação. Pede a manifestação do Ministério Público, pede a citação, aí já é citação, dos confrontantes, vizinho lá direito, lá de esquerda e fundos, e pede a citação do último proprietário ou dos proprietários que constam na matrícula ou seus herdeiros. Dica de ouro, o nome do pedido requer a procedência da ação para que, anote aí, requer é o pulo do gato, hein? É o pulo do gato, isso é prática pura, hein? Requer a procedência da ação para que abra uma nova matrícula em nome do autor dos autores. Vírgula, caso não seja entendimento do cartório, que seja expedido o mandado judicial para que seja feito o registro da sentença. Então, eu vou pedir, na verdade, requer a procedência da ação a expedição de um mandado, ou para abrir, mandado é uma ordem judicial, ou para abrir uma matrícula ou para registrar, ok? Isso é importante, porque, professor, mas eu vou ensinar o juiz a fazer? Às vezes tem que ensinar, gente. Tem juíza que vem de outra vara, vem do juizado especial civil, vem de uma vara especializada em família, falências. Então, na cabeça desse juiz, ele colocou na sentença, ganhou o campeão, procedente. Só que depois você não resolve nada, né? Você não consegue resolver nada. Por que você não consegue resolver nada? Porque como que o cartório vai fazer as coisas sozinho? Não, o processo precisa ir no cartório. Então, explique esse procedimento. Nunca vou esquecer um caso que eu tive que pegar o avião, o escritório em São Paulo, mas atuo no Brasil todo, fui correndo no Ceará. O que aconteceu? Ganhamos a ação, mas o juiz não mandava para o cartório. Aí eu fui lá, o cartório falou, o juiz não manda, doutor. Aí eu fui, desarquivei o processo, fiz uma petição para mandar para o cartório. Aí eu fui despachar com o juiz falou, eu vim do juizado especial civil, não sabia. Para mim, dei a procedência, se vira. Não que eu teria que mandar, o cartório judicial teria que mandar para o cartório judicial. Então, cuidado, tá? Uma dica de ouro. Outra dica de ouro que já valeu o curso, já valeu a aula, hein? É importante, você pode colocar isso nos fatos ou nos fundamentos, tanto faz você que vai escolher. Coloca lá, da localização e descrição do imóvel. E coloca o quê? A descrição que aparece na matrícula. Ou na planta terminal descritivo. Porque a gente faz uso capião, a gente não pode esquecer, gente. Nós fazemos uso capião, muitas vezes, para unificar uma área. Então eu vou transformar duas matrículas numa só. Então eu faço uso capião para unificar uma área. E o inverso acontece também. Eu faço uso capião para separar uma matrícula em várias. Então eu posso fazer uso capião só de uma parte de uma matrícula. Não da totalidade. Então eu posso fazer 2, 3 matrículas para transformar uma matrícula só e posso fazer isso. Né? Posso fazer uso capião para poder desmembrar ou incluir, né? Unificar. Então, nessa situação é importante que você use a descrição nova, a descrição que está na topografia. A localização e descrição, título em caixa alta, dentro da peça, ou nos fatos ou nos fundamentos. Aí você coloca essa descrição atualizada e coloca a foto do imóvel. Foto, imagem do imóvel. Copia aquele mapinha do Google também. Porque tem cartório que nega o registro por causa disso. Aí você vai ter que desarquivar, incluir, vai dar um trabalho danado. Então isso é importante, é uma dica de ouro, tá bom? É uma dica fundamental
para que você consiga não ter dor de cabeça, né, lá no cartório. Então, eu sempre falo isso porque o que a gente não quer, gente, é dor de cabeça, né? Não dá, não. Não podemos ter dor de cabeça em cartório, não. Então, ponto importante também. Vamos lá. Quando eu falo dessa situação, então, de uso capião, o que eu trago para você? São os pontos básicos para a gente poder fazer uma peça com segurança, uma peça eficaz, uma peça que vai fazer a diferença na nossa vida, né? Faz toda a diferença. Então, isso é importante. Eu trago para você também, e isso também é necessário, também é importante, gente, outro ponto, né, que eu queria conversar com você. Quando nós falamos de uso capião, é muito importante, se tiver audiência, você tem que levar testemunhas ou depoimento pessoal para apresentar o quê? Provas orais, não é? Só que você tem que provar posse, mansa pacífica nos done. A mesma coisa quem vai fazer a defesa, vai bater nisso. A falta de posse, mansa pacífica nos done. É o coração do uso capião. Então, na audiência de instrução e julgamento, onde eu apresento as provas orais, é para isso. O CPC atual nós temos o quê? Pelo menos 4 tipos de audiências, né? Tem a justificativa e justificação, uma audiência que não nos interessa no uso capião, uma audiência de ação processória. Tem a conciliação e mediação, que pode até ocorrer no uso capião quando ele se torna litigioso, alguém se habilita, alguma coisa assim, mas não é comum. E tem a audiência de instrução e julgamento, que é para apresentar, a Bamba Black, né? Para apresentar as provas orais. Detalhe que nós temos a audiência de saneamento também. O juiz, a juíza pode marcar uma audiência dessa só para poder esclarecer algumas situações, algumas dúvidas antes de julgar. Também é uma realidade, tá? Em relação à sustentação oral. Então vamos dizer que você ganhou a ação, alguém recorreu. Um interessado que não queira que você ganhe o uso capião. Seu cliente ganha o uso capião. Aí vai ser feito o recurso de apelação. Se eles fizerem recurso de apelação, nós vamos fazer as contrarrazões de recurso de apelação, defender a sentença. Nesse momento, cabe sustentação oral. Sustentação oral não é audiência. Sustentação oral, nós vamos falar lá no Tribunal de Justiça. Pode ser online, pode ser presencial. E a mesma coisa acontece. Nós vamos defender nessa sustentação oral a posse do nosso cliente, seja direta, indireta ou alternada, a posse mansa pacífica e também o ônibus doni. Sempre isso, hein? Foca nisso, tá? Na sustentação oral também. Se nós perdemos a ação, cabe recurso de apelação, por nossa parte. E se perdemos em segundo grau, cabe recurso especial extraordinário, que inclusive nessa petição maravilhosa e eficaz, já está pré-questionada, né? Você já criou o passaporte para chegar no recurso especial e extraordinário, tá bom? Legal, né, gente? Muita coisa, muita informação. Volto a convidar todo mundo. Quero que você faça a minha pós, hein? Entra no site www, portal ESO, Eduardo, Marcelo, todos, hein? Entra lá e faz a pós. A pós custa um precinho baixo, que você paga parcelado e é prática. Tem muito corretor de corretora fazendo, advogada, tabelião, defensor público, prática online, foco na prática, tá bom? Tem uns cursos gratuitos também lá. Vamos lá. O pessoal tem dúvida, vamos tirar essas dúvidas, hein? Vamos lá. Querida Silva Pereira, professor, a Silva Pereira, que é corretora de imóveis, graduada em administração, pós-graduada em direito imobiliário, arrasou, hein? Arrasou, hein? Essa pós, gente, que eu falo, a minha pós, tem muitos alunos que já fizeram 1 ou 2 pós de imobiliário. E fala, professor, vários depoimentos. Professor, eu fiz essa pós, a sua pós, eu estou fazendo e eu estou aprendendo muita coisa. Sabe por quê, gente? Quando a gente faz pós-graduação na faculdade que a gente se formou, qual que é o problema? Os mesmos professores que vão dar aula para nós. E a maioria dos professores na graduação não advogam, né? Não advogam, não são da área. Porque dá aula de manhã, tarde e noite, como que vai advogar? É a realidade. Eu dou aula na graduação, mas uma vez por semana, só à noite. É diferente, né? Então, é muito diferente. Então, é uma realidade. Então, pós a gente tem que fazer, muitas vezes, sair um pouquinho ali de onde a gente se formou, daquele ambiente, para a gente conhecer algo novo. E fora que tem muita pós, a maioria, pós online ou presencial, gente, que é uma revisão de direito civil. Não é pós direito imobiliário nem aqui nem na China. Eu nunca vou esquecer uma audiência que eu fiz recentemente, tirei foto. Porque hoje quem faz audiência de conciliação e mediação, quando a gente pede, a gente paga, né? Só você tem justiça gratuita. E eu tirei foto dessa normativa dizendo que quem pede audiência de conciliação paga o conciliador. Eu nunca vou esquecer, o professor foi lá, professor Júlio, mas quando que começou isso? Poxa, fazia 5 anos. E o professor vem de curso de prática jurídica. Então, no Brasil, as pessoas vão pagar a conta, eu respeito, mas muita gente vem de um curso de prática jurídica que não existe, né, gente? É comercial, foco na prática, mas não é de verdade, né? A querida Silva Pereira aqui, quando me apresento, digo isso, acima. Legal, bacana, parabéns, é isso mesmo. Isso é importante. Vamos lá, o Everton Nunes, hein? Especialista aqui em direito imobiliário, mercado imobiliário. Bom dia! Essas aulas têm feito a diferença para evoluir como profissional.
Assim tenho bastante autoridade para realizar a intermediação com segurança. Arrasou, essa é a intenção. Legal, arrasou. O Pedro Natal, hein? Professor, reserva legal e área de preservação permanente deve estar descrita na escritura? O ideal que sim. O mundo ideal, sim. Inclusive temos uma lei, né? Os atos concentrados na matrícula. Vida real, prática, muitas vezes não. Então precisa fazer essa pesquisa também nos órgãos ambientais. Professor, estou com uma área para vender e o cliente pede um valor, porém já é para partilha. Quando o preço pode haver a redução e adequação dos valores? Na verdade, quando a área está irregular, tem uma queda de 30%, 50% do valor do mercado, né? Então depende. O que faz a posse ter mais valor, o imóvel irregular ter mais valor, é o tempo de posse de quem está vendendo. Que aí aumenta o valor e chega próximo ao valor de mercado, nunca atingindo o valor de mercado. Essa é a regra do jogo, tem exceções para tudo. Cosmo Marcelino, hein? Professor, ontem fui na CASP, na região da Sé, e realizei meu sonho. Comprei 2 livros de sua autoria. Direito Imobiliário de AZ, 4ª edição, e Direito Família de AZ. Que legal, fico muito feliz, que legal, bacana. Parabéns. Legal, né, gente? Então, eu agradeço a você pela aula, pelo curso, é muito importante. Tem uma pergunta aqui do Marcelo também que mandou. Professor, tenho visto muitas decisões judiciais com indeferimento de uso capião extraordinário, com argumento de uso capião derivada, considerando a compra e venda entre uso capiente e uso capião. Na verdade, qual que é a confusão, Marcelo? Doutor Marcelo, qual que é o problema? Nós temos a soma da posse, que pode ser originária ou derivada. Nós podemos fazer isso e devemos fazer só no uso capião judicial. No extrajudicial pode tentar, vai dar dor de cabeça. Quando nós falamos do uso capião, nesse ponto, né, o uso capião com soma de posse, o ideal é que a gente tenha o quê? Um contrato bem feito, um contrato de soma de posse, cessão de direitos possessórios com uma cláusula de soma de posse, não fala doação que está errado, né? Um contrato de cessão de direitos possessórios não oneroso. O problema é que as pessoas usam a soma da posse e esquecem de provar a posse de quem você está somando. Eu posso fazer o uso capião judicial no meu nome com um dia de posse, um mês, um ano, mas eu vou ter que somar a posse de quem eu estou comprando. Existe a soma da posse originária, eu faço o uso capião no meu nome, com a posse originária eu recebo a posse do pai e da mãe, muitas vezes não onerosa, e tem a soma da posse derivada, né? Então é importante. Eu quero lembrar a todos aqui, gente, que existe a posse suplementar no uso capião. Eu faço o uso capião, distribuo a ação do uso capião, e esse lapso temporal após a distribuição, após a entrada do processo do uso capião, ele é contado no decorrer do processo. Então vamos dizer que eu estou usando o uso capião de 15 anos, de 10 anos, de 5 anos. E aí eu faço com 3 anos, 5 anos, vamos usar o exemplo de 5 anos. Com 3 anos eu já distribuo a ação, 2 anos. Essa ação, se ela demorar 3 mais 2 que eu já tinha, 5. Atingir o objetivo, eu ganho a ação. Então é uma inovação trazida por um julgado, né? Nós não tínhamos isso, a realidade não trazia essa possibilidade para nós. E hoje nós temos, né, gente? É uma possibilidade de usufruir do RESP 1661-226. Anote aí, RESP é recurso especial. Perdão, vamos voltar aqui, vem comigo aqui, ó. RESP 1361-226. 1361-226. É o RESP, é o julgado, é um acórdão. Julgado do Superior Tribunal de Justiça. Que diz o quê, professor Júlio? Que o prazo para uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Então, ponto importante aqui, se o seu cliente está nessa situação, se você está nessa situação, não tem um lapso temporal completo, olha a tese aí que pode salvar, hein? Doutores, Deus do céu, que tem de gente que dispensa o uso capião. Porque o uso capião é até 250 metros quadrados. Não existe isso. Tem algumas espécies, modalidades que tem esse limite de metragem, não pode ter outros imóveis no nome, mas a maioria delas não. Eu posso fazer uso capião tendo várias ações de uso capião no nome, vários imóveis no nome, o imóvel sendo superior a 250 metros quadrados, 50 hectares. Muita gente falando besteira, hein? O que eu atendo de gente que já passou por 2, 3 advogados, que não são da área, eu faço uso capião e ganho, e a pessoa fala, não acredito, professor Júlio. Ou seja, ela contrata desacreditando, porque passou por vários escritórios, falou, não dá para fazer uso capião. Então, cuidado, tem muita gente falando bobagem, né? Então, vamos tomar cuidado, vamos estudar antes de falar, porque senão a gente fala bobagem, né, gente? A gente induz o cliente a erro. Ponto importante, cabe uso capião de herdeiro, sim, tá? Cabe, já é uma realidade, é importante a gente esclarecer isso, tem que usar como tese, tem que mencionar, sim, né? Isso é necessário mencionar dentro do uso capião. Quando nós vamos trabalhar com um tema polêmico, um segredo é mencionar dentro do uso capião. Nós temos o RESP que esclarece isso, também um julgado interessante, que é o RESP 1631-859, também do Superior Tribunal de Justiça, tá? Então isso é importante.
Então, também uma decisão que nos interessa muito. Se é o caso que você vai fazer para você, se você vai advogar, tem que falar, tem que usar teses para isso. Então, o ideal é que você use esse RESP como jurisprudência, tá? Outra bobagem, não cabe o escapeão de apartamento urbano. Claro que cabe. Cabe sim, em condomínio vertical, inclusive. Né? Então, já tem julgado em relação a isso. Então, anote aí. É o RE, Recurso Extraordinário. 305.416, hein? Outro pulo do gato, hein? Outro pulo do gato. Professor, não cabe o uso capião de imóvel público, viu? Isso aprendemos errado na graduação, né, gente? Cabe uso capião de imóvel público, sim, em diversas situações, em muitas situações. A primeira, cabe o uso capião de imóvel público de patrimônio desafetado, né, gente? Imóvel desafetado. Ou seja, outra bobagem que falam por aí. Desafetado quer dizer que era público, foi público, mas não é mais. Então, cabe o uso capião, sim, de imóvel público desafetado. Tem vários julgados nesse sentido, várias jurisprudências. CDHU, cabe os capião de CDHU também. Né? Então, existe essa possibilidade. Cuidado, hein? Muita bobagem que é falada por aí. Outro uso capião que cabe também. Módulo rural, né? Inferior ou superior. Não cabe, professor Júlio? Cabe o uso capião sim nessa situação. Inclusive, gente, tem até um julgado recente, né? O uso capião inferior ao módulo rural, né? Inferior. Então, cabe sim, tem julgados, tem jurisprudência sobre isso. Então, cuidado. Outra coisa, claro que nós temos o uso capião extraordinário, 1238, tem o 1242, que é o uso capião ordinário, que exige justo título boa-fé, tem o uso capião constitucional, né? Tem o uso capião de abandono de lar, tem o uso capião coletivo, tem o uso capião indígena, mas tem que saber os outros, senão você vai induzir o seu cliente a erro. Porque as outras espécies de uso capião eu consigo utilizar como ação ou como tese. Então, olha o risco disso. Em relação ao uso capião de área menor que o módulo rural, eu trago para você um julgado, eu quero que você anote aí, o curso é para te dar uma abertura forte, é o RESP 10, RESP é recurso especial de novo, tá? Sempre quando eu falo de RESP foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, RESP 10, 402, 96. 10, 402, 96, tá? Então, muita atenção em relação a isso também. Em relação ao uso capião com imóvel superior ou inferior ao plano diretor, cabe sim, também já tem jurisprudência em relação a isso, hein? Também tem. Quando nós falamos de uso capião em relação ao plano diretor, eu não preciso respeitar o plano diretor. O uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade. Então nós temos dois julgados importantes. O RESP 16.67.843 e o RESP 16.67.842, tá bom? Também é um RESP, é um julgado de terceiro grau, que esclarece que o uso capião extraordinário pode ser reconhecida em área inferior ao módulo rural fixado por lei municipal. Então, também é um tema importante, necessário para nós. Legal, né? Agora você está bem preparado. Acho que depois desse curso, dessa aula, você consegue desentranhar muito bem o seu papel, tá bom? Mas não deixe de fazer o curso, as 36 espécies de capião, para conhecer cada uma delas. Esse curso está sendo regravado, acho que já está à disposição, se eu não me engano, senão daqui a poucos dias. E também é importante fazer o curso avançado de uso capião, que são 16 horas, né? Ele está sendo regravado, também é importante você fazer também. Então, faça para você aprofundar seus estudos em relação a isso. Venha fazer minha pós, convido a você, muito obrigado, fica com Deus, boa sorte, sucesso sempre.